nem os meus pecados, pois sou pecador. Mas estou diante de ti e sei que o sangue do Cordeiro me purifica de todo o pecado. Glória a Deus, aleluia. Por isso usa-me segundo a tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou pregar uma palavra no livro, na primeira epístola de João. Os irmãos sabem que existe o Evangelho de João e as epístolas de João, né? João escreveu o Evangelho, escreveu mais 3 epístolas, e nós vamos falar na primeira epístola, ou a primeira carta de João, escrevendo. E ele escreveu a diversos irmãos, né, espalhados por todas as partes, para que essas palavras chegassem aos nossos irmãos. E ele foi muito usado, né, João, por isso que Deus o preservara, para que ele pudesse falar de muitas coisas. João, ele traz uma visão mais ampla de Jesus, do amor de Jesus, da palavra que é Jesus, do Logos, né? Termo grego. Ele vem falar também do cuidado, né? E da figura do anticristo, né? Que em breve, ou já deve estar aí, e por alguns anos deve se manifestar, né? Assim que a igreja for tirada, ele se manifestará de uma forma total. Ele também falou dos falsos profetas, para nós tomarmos cuidado, né? Porque não são poucos os falsos profetas que estão no nosso meio, pregando a palavra distorcidamente, envenenando você, atrapalhando aqueles que verdadeiramente querem ir para o céu. E todos esses cuidados ele foi tendo. E hoje nós vamos falar dos filhos de Deus, né? Que está lá no capítulo 3. A primeira epístola diz assim: vende com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. E o 8 diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Hoje eu ensino, viu, irmãos? Hoje não é uma pregação. Eu queria trazer à luz a você alguns cuidados que nós devemos ter e por que muitos irmãos andam com a vida, às vezes, complicada, difícil de se firmar. Uma das razões é a forma da qual nós vivemos, né? Nós estamos vivendo um mundo muito materialista, né? O materialismo, ele é uma ciência, né? Surgida um pouco depois da Reforma, e ou antes um pouco da Reforma, e ela veio de uma forma a nos influenciar, não só nós, o mundo inteiro é influenciado, né, pelo materialismo, né, que acredita só no material. E de uma certa forma a igreja hoje, ela junto com essas novas teologias, da qual o João também sempre tentou nos alertar, desses falsos profetas, Pedro, dos falsos pastores, dos quais viriam até nós, né, mais para explorarmos do que propriamente nos ajudar. E nós temos que entender que a coisa mais importante para que nós tenhamos uma vida espiritual é a manutenção através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, o crente não consegue e não conseguirá vencer. Porque é a palavra de Deus que nos ensinará como lidarmos com certas situações. E se nós não temos conhecimento dessas coisas, nós fatalmente seremos derrotados. É interessante que
quando nós vivemos em um ambiente, eu vou usar aqui uma metáfora, né? Mas de uma realidade. Eu morei muito tempo em um lugar onde havia um cheiro muito ruim. E é interessante como nós nos adaptamos ao mau cheiro. O ser humano ele foi feito de uma forma adaptativa. Nós somos seres adaptáveis. Nós nos adaptamos a toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer situação. Por isso que você, quando vê determinadas coisas, dependendo de onde você foi criado e como você viveu, você vai ficar meio horrorizado, escandalizado, como aquela pessoa consegue viver daquela forma em tal ambiente. Eu me lembro de quando eu levava os meus amigos na favela, era um ambiente bastante diferente da onde eles moravam, eles ficavam todos espantados, né, com um grau de sujeira, lixo, né, mau cheiro, né, era um lugar bem pobre. E interessante que eles sentem esse cheiro, mas aqueles que estão ali convivendo e vivendo o dia a dia, Deus criou em nós algo para que nós nos adaptássemos a estas coisas, e o nosso olfato, como o nosso paladar, tudo isso ele tem essas formas adaptativas. E por muitos anos eu vivi neste ambiente de odor, né, desagradável, devido aos esgotos que eram a céu aberto. E engraçado que depois de alguns anos, longe dali, eu voltei e eu pude perceber o mau cheiro que era. Algumas pessoas moram aqui em algumas cidades aqui do interior, onde tem curtume, onde tem usina. Esses dias eu e meu sogro passamos por um lugar e era um cheiro assim insuportável. E o meu sogro disse, não, é a usina. E a minha esposa disse, como as pessoas podem se acostumar a isso? Mas o olfato ele é adaptativo, então depois de alguns tempos você se adapta e você começa a conviver com aquilo como se fosse normal. Você já não sente mais a diferença do mau cheiro ou do bom cheiro, né? Aliás, abri aqui um parênteses para mandar um beijo para minha esposa. Hoje é dia dos namorados, eu a amo e a minha esposa é a melhor esposa do mundo. É uma mulher que só tem me feito ser feliz e por isso eu sou muito grato a Deus pela vida dela. Fecha aspas. Então essas coisas são adaptáveis e nós vamos nos adaptando e isso serve para outras coisas também. E uma coisa que quando nós nascemos, né? Nascemos agora no sentido espiritual. Quando o próprio João vai dizer, bem sabeis, no 5, 3 e versículo 5, diz, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Em quem? Em Jesus. No 3 ele diz assim, mesmo Epístola de João 3 agora. E qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E João vai afirmar também que aqueles que são nascidos de Deus não podem viver na prática do pecado. E aí você pode me questionar, por que então, irmão Claudemir, porque muitos irmãos e crentes, apesar de terem nascido, ouvido a palavra, se convertido a Deus, começado a viver uma vida santa, de repente eles desandam e começam a cometer pecados, e à medida que eles vão cometendo, em vez de se arrependerem,
persistem em pecar e chega uma hora que você vê que o estado dessa pessoa vai ficando pior do que quando ela ainda não era crente. E a Bíblia diz isto, né? Para nós que nos convertemos e tivemos uma transformação da parte de Deus, do qual nós vivíamos nas trevas, praticávamos as piores nojeiras e pecados, e um dia o Senhor nos chamou através da sua palavra, nos convertendo ao Evangelho, tornando-nos puros e limpos, nos dando uma vida digna. Por que então nós voltamos àquela vida miserável do pecado? Uma das causas está em Gálatas. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu queria, irmão, que você gravasse esse texto, Gálatas 5,16, escrevesse numa cartolina grande, colocasse na porta da sua entrada, ou na porta do seu quarto, e mais ainda gravasse no seu coração, porque aqui está e reside o segredo daqueles que morrem, são derrotados, dos que vão vencer e ter a vida eterna. Digo, porém, andai em espírito, e você não vai cumprir as concupiscências da carne. Paulo diz que aqueles que não há nenhuma condenação, Romanos 8, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está o grande segredo: andar em Espírito. Por que alguns se viciam, ou se adaptam, ou se acostumam ao pecado? Porque eu já disse, nós somos seres adaptativos. Assim como o mau cheiro que nós temos, ou convivemos, é adaptável, assim também os pecados que nós vamos cometendo devagar, às vezes uma coisa aqui, outra ali, elas vão ficando adaptáveis, elas vão se tornando normais, e estes pecados vão nos matando. Consequentemente, estes pecados, por estarmos não vivendo no Espírito, e quem não vive no Espírito vive na carne. Na carne no sentido de que a sua vida ela é pautada pelo que ela vê, pelas coisas que estão à sua volta, os objetivos dela são estritamente terrenos. Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto. Nós somos peregrinos nesta terra e daqui não vamos levar nenhuma moeda furada. Não se deixe enganar por Satanás. Não se deixe enganar pelas mentiras dos falsos profetas. Porque Satanás tem os seus agentes pregando também a palavra nas rádios, nas televisões, nas mídias em gerais, confundindo a mente e o coração do homem. Não vos enganeis. Um dia nós nos convertemos a Cristo e viemos para servir ao Senhor. E nós temos que continuar servindo a Ele com lealdade. Com isso eu não quero dizer que nós não pecamos, porque o mesmo João nos afirma: se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos
E o amor de Deus não está em nós. Uma coisa é reconhecermos que somos pecadores, que nós temos uma natureza adaptativa que pode se acostumar com o pecado, que ela pode viver uma vida deleitosa sem se preocupar com a santidade. Mas outra coisa é você viver na prática contínua do pecado. Ao livro dos Hebreus, quem o escreveu, muito bem inspirado, diz sobre isto. Que aquele que um dia conheceu a graça, experimentou a presença do Espírito Santo, e deliberadamente ele optou em continuar a prática do pecado, mesmo Deus o alertando sobre os riscos dos quais o pecado pode trazer à sua vida e à sua família, continuou e persistirá nos pecados. Para este o sangue de Jesus não terá mais efeito. Uma palavra muito dura. Como então nós poderemos, irmão Claudemir, nos resguardar disto? Primeiro, a vida espiritual tem uma forma de se viver. Nós estávamos comentando aqui agora que o missionário ele ora todas as madrugadas desde 2000, Desde 2000 o missionário Jairo ele ora todas as madrugadas. Eu não sou tão crente assim não. Eu oro de vez em quando, umas 2 vezes por semana, às vezes uma, às vezes mais, de madrugada. Mas eu oro outras horas. E uma das coisas para que nós nos mantenhamos vivos espiritualmente é a oração. Um crente que vive sem oração é um crente morto. Um crente que já não jejua mais é um crente que tem problemas espirituais graves. E eu não estou dizendo para você fazer o jejum de Moisés, nem o jejum de Jesus, que foram 40 dias, mas que você possa estar jejuando uma vez por semana, 2 vezes por semana, cada qual tem os seus propósitos, nem que for de 5 horas, 10 horas, 6 horas. Até o ímpio hoje estão fazendo jejuns intermitentes e é comprovado cientificamente os benefícios que isso traz à saúde, ao corpo. Mas o jejum ele traz benefícios ao nosso espírito. Porque à medida que nós vamos mortificando a nossa carne, enfraquecendo o nosso corpo, nós vamos fortalecendo o nosso homem espiritual, que vai ficando sensível a Deus, aprende a ouvir a voz de Deus, a entender a Deus e a conhecer a sua palavra. E consequentemente o pecado já não vai tendo mais poder sobre ele, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário foi morrer. Porque a palavra de Deus diz que para desfazer as obras do diabo, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo, elas operam em nossas vidas através do pecado. E quanto mais fortes nós estamos, quanto mais cuidado nós vamos tendo, com as coisas e com a vida e com tudo, esquecendo das coisas espirituais, da leitura bíblica, do evangelismo ou das missões. Olhe para você ver, a maioria dos nossos irmãos espalhados pelo Brasil, na sua maioria estão parados, mortos. Paulo fala na carta aos Coríntios que aquele que come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo
não terá parte com ele. Ou aqueles que comem e bebem dignamente, ou seja, que não têm noção, já perderam a consciência. Paz, meus irmãos, mas eu já conheci pessoas que tomavam ceia em adultério, tomavam ceia em prostituição, tomavam ceia nas mais terríveis práticas de pecado. Se você está nessa situação, meu irmão, a mensagem da semana passada foi: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Arrependa-se agora, porque o Senhor Deus é misericordioso e haverá de ter misericórdia de ti e de mim, e nos perdoará e nos fará reviver novamente. Porque à medida que quando nós aceitamos a Jesus, o apóstolo João vai falar sobre isso, nós nascemos de novo. Por isso que Nicodemos vai questionar Jesus sobre o que é isso. Jesus disse: olha, é necessário nascer de novo. Que nascimento é esse? Eu terei que voltar para o ventre da minha mãe e renascer? Não, Jesus está dizendo para nascer da água e do Espírito. Quem deve comandar a nossa vida é o Espírito e não mais o corpo, a carne. Os nossos desejos, porque se nós deixarmos os nossos corpos e os nossos desejos, por isso que a concupiscência aqui do capítulo 5 de Gálatas, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando você anda em espírito, automaticamente você não será levado a praticar a concupiscência da carne. E o que é concupiscência da carne? É um prazer, é um desejo muito forte. Muitos adictos, meu sogro cuidou e cuida de muitos drogados nas clínicas de recuperação. Ele tem uma experiência muito boa nessa área. De quantos ele tentou tirar da rua, levava lá para Mirassol, né, sogro? Qual que é o nome da outra clínica que o senhor trabalha lá também? Lá em Catanduva. Catanduva, nós temos várias clínicas que o meu sogro... Vale de Jaboque, tem clínica aqui em Rio Preto, do qual ele também leva, às vezes, já levou muita gente para lá. A dificuldade dessas pessoas saírem do vício. E quando ele realmente se converte, que o Espírito de Deus habita através dele, que ele nasce de novo, ele se liberta instantaneamente. Eu era viciado em cocaína, lambia chão de banheiro. Um belo dia eu entrei numa igreja de barraco de madeira e o Espírito de Deus veio habitar no meu coração. Nunca mais eu cheirei cocaína na minha vida. Aliás, minto, depois eu me afastei da igreja, tentei cheirar, não consegui, nem desviado. Porque o Senhor me fez nascer de novo. A concupiscência da carne é um desejo forte. Esses desejos fortes, amado, ele pode ser voltado para a prostituição, para o adultério, para a pornografia, para a pedofilia. Pasme os escândalos que nós temos nas igrejas de centenas de casos de pessoas que eram cléricas, que serviam a Deus, que amavam o Senhor, que eram sinceras ao nosso Deus. E se envolveram em casos de adultério com outras mulheres. E se envolveram com prostituição, com casos de pedofilia. Nós não devemos nos deixar, irmãos, chegar a este ponto. E o segredo, o Senhor está falando com você aqui hoje. É capaz que você esteja já à beira deste precipício. Eu sei que é uma palavra forte, é um ensino forte, mas foi o que o Senhor me deu no meu coração orando na madrugada. Ele disse: olha, o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras da carne, as obras do diabo. As obras do diabo, ela só terá poder sobre você e mim quando nós dermos lugar ao diabo, porque o diabo não terá poder sobre a nossa vida se nós continuarmos submissos à voz de Deus, à palavra de Deus,
aos ensinamentos do Senhor, Satanás não nos tocará. Por isso que João afirma: aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca, o diabo não terá mais poder sobre mim, sobre a sua vida. Nós não seremos mais escravos do pecado, porque o Senhor Jesus se manifestou para nos libertar. E hoje eu sou livre. Você pode dizer aí, meu irmão, que você é livre, que o sangue do Cordeiro te purificou de todo o pecado. E o diabo, com as suas artimanhas, em todas as vezes ele tenta nos iludir, ele tenta nos enganar, coloca as mulheres bonitas ao nosso lado, vai nos seduzindo. Quando você sentir isso, meu irmão, só tem uma receita, porque às vezes não dá para fugir. Você não vai pedir conta do emprego, se puder peça, mas às vezes você pode resolver isso com jejum e com oração. José não fugiu do emprego, ele só fugiu de estar sozinho com a mulher. Ele continuou no seu emprego, ele continuaria no seu emprego, mas evite ficar sozinho com mulheres, evite ficar sozinho com jovens, evite ficar sozinho com homens, evite dar brecha para o diabo, porque o diabo está ao nosso derredor querendo nos tragar, mas o sangue de Jesus tem poder para nos libertar e nos guardar. Para isto o Filho do Homem se manifestou, para destruir estas obras, das quais nós vamos nos envolvendo. Vai nos enganando, e nós vamos levando uma vida relapsa. Não jejuamos, não oramos, não lemos a Bíblia, mas vamos de vez em quando ao culto, né? Ainda quando os irmãos iam aos cultos todos os dias, amém, está ouvindo a palavra todo dia. Antigamente nós tínhamos as nossas consagrações de manhã, acabaram, a maioria das igrejas não fazem, graças a Deus a nossa faz, as consagrações de manhã. É como se fosse um jejum obrigatório para os crentes, porque os crentes precisam de líder, os crentes precisam ser liderados, os crentes se deixarem eles sozinhos, eles vão se perder todos. Por isso o Senhor constituiu líderes, pastores, apóstolos, profetas, para que cuidem do povo, ensinem o povo como se deve agir. E uma vez, amado, que nós nos acostumarmos com o pecado, é a mesma coisa de se acostumar com o cheiro ruim. Você está perguntando por que eu falei a introdução do nariz, do olfato, do cheiro. A gente se acostuma, o pecado também a gente se acostuma. E o Senhor vai saindo. O Senhor vai se retirando, porque Ele está tentando agora falar com você. Ele está dizendo para você: filho, sujeite-se a mim, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Este vício vai sair. A palavra de Deus diz que por aquele do qual eu sou derrotado, eu serei escravo. Paulo escrevendo isso. Se você, à medida que você vai diminuindo a sua leitura bíblica, já não jejua mais, já ora muito pouco, você vai ficando como se fosse um carnal, a carne forte, e aí que pinta as coisas mais terríveis que nós imaginamos. A mentira, a prostituição, o adultério, os vícios indesejáveis, as brigas, as dissensões, as invejas, as calúnias, o ódio, e todos aqueles, tem um monte. Paulo nas cartas aos Coríntios, Paulo nas cartas aos Gálatas, os frutos da carne. Quando nós nos tornamos alguém carnal, nós só trazemos prejuízos para quem está à nossa volta. É verdade. Quando Davi perdeu a sensibilidade do Senhor, um homem santo, um homem tremendo que era o nosso amado rei Davi, do qual nós respeitamos, e eu só estou comentando o pecado dele, não ele em si. Ele ficou cego.
Ele chegou ao ponto de, quando desejando a mulher de seu companheiro, não olhar mais nada. A gente, diante do pecado, a gente começa a ficar cego. A gente só deseja o pecado. Isto é a concupiscência, um desejo forte, desenfreado, que vai nos conduzindo a isto, e não parece que nós não temos como voltar, mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! E o apóstolo Tiago diz o seguinte: olha, uma coisa é eu pensar aqui, outra coisa é eu praticar isto. Uma vez que eu pensei isto, pratiquei, aí eu cometi o pecado. E cada um vai ser atraído, vai ser puxado para aquilo que ele gosta. O drogado para droga, o cara que gostava de mulher para mulher, o que gostava de álcool, nós comentamos aqui, vai voltar para o álcool. Esses são sintomas de pessoas que estão carnais, elas não estão vivendo em espírito, elas perderam esta manutenção espiritual, que é o jejum, que é a oração, que é o ensino bíblico, que é a palavra de Deus. E aí ele vai começando então a voltar aquele velho homem, e aí acontece um fenômeno da morte antes do tempo. Porque quando nós nascemos de novo, quando a palavra entrou lá no nosso coração no princípio, que nós ouvimos a palavra de Deus, nós nascemos, o Espírito nasceu. Por isso que Efésios diz: e tendo-vos vivificado, ou dando vida, quando ainda vocês estavam mortos nos vossos deleites e pecados, porque os deleites, os pecados nos matam. Mas o Senhor, pela sua palavra, nos vivificou. O meu espírito que estava morto reviveu dentro de mim. Agora o meu espírito pode ter contato com meu Pai. Ele pode adorar, ele pode dizer Abba, Pai. Ele pode glorificar, exaltar, enaltecer, saber o valor de Deus, amar ao Senhor de todo o seu coração, porque o seu espírito reconhece quem é Deus. Ele não fala a palavra de gracejo com Deus, de blasfêmia contra o Senhor. Ele teme ao Senhor, porque o nome do Senhor é santo, e quem é nascido de novo treme diante deste Deus poderoso e glorioso. Meu irmão, cuidado com a sua vida espiritual. E vai começando devagar, nós vamos deixando de ir dos cultos. Está cheio de, infelizmente, amados irmãos, né? Não estou aqui condenando nem criticando. Nós estamos apenas alertando os irmãos para que você não morra espiritualmente. Já não vai mais nos cultos de quarta, de sexta, de domingo, aí vai no domingo sim a cada 15 dias. Escola bíblica é uma coisa que já não tem tanta importância. Meu Deus, Senhor. E aí a pessoa vai, e essa pandemia tem feito isso. Eu disse que é o pior momento da igreja. Tem gente que acha que ia avivar. O que avivar? Não haverá mais avivamento. Infelizmente. Tá? Não haverá mais. Esquece isso. Eu estou falando. É verdade, oh Jesus. Daqui para frente é apostasia. É 2 Tessalonicenses capítulo 2, apostasia. Pessoas terríveis, até que o iníquo se manifeste. Mas antes a igreja irá embora. É nestes dias que o Senhor voltará. É nestes dias, tantos casamentos, festa, churrasco, né? Neguinhos passeando, indo pro bar, tá cheio de crente frequentando carnaval, balada. Jesus voltará! Aleluia! E não haverá segunda chamada, não! Oh Deus, aleluia! Não é vestibular que você vai lá e tem a segunda chamada. Não. Não. Você perdeu a prova, você refaz. Você vai lá na faculdade. Quando eu estudava, eu perdi uma prova, eu ia lá, pagava e fazia a prova. O arrebatamento é uma única vez. Eita glória, aleluia! E os carnais serão pegos desprevenidos. Quem subirá? Os que nasceram em Cristo Jesus e vivem uma vida santa.
Aleluia, glória a Deus. Não se deixe enganar. Não, irmão Cláudio, não é tudo isso não. Jesus é bom, é misericordioso. Sim, é misericordioso. Mas é justiça. Mas Jesus não tolera pecado. É. Quando nós pecarmos, olha, eu já falei lá atrás, arrependa-se. Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, eu errei. Quantas vezes eu quase fui conduzido ao pecado, mesmo casado. Irmão, se eu estou em pé, é por causa da misericórdia de Deus. É porque o Senhor teve compaixão de mim, Ele me ensinava, leia a Bíblia. Oh, glória. Vá orar. Quando eu vejo que a minha carne está querendo sair do controle, ela está querendo ressuscitar antes da hora. Oh, Deus. Porque um dia todos os que estão mortos ressuscitarão para encontrar com o Senhor na glória. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Mas há muitos corpos ressuscitando antes da hora. Que é esse corpo carnal que morreu um dia, por causa do amor de Cristo, da palavra de Deus, ressurgindo. E quando a carne ressurge, irmão, é um monstro dentro de nós. Nós somos conduzidos às piores barbáries. É mesmo. Barbáries como você mandar matar. Eu não estou julgando aqui a irmã, o ato dela. Que a Bíblia diz para nós não julgarmos a ninguém. Eu não sou Jesus, eu não sou juiz, mas eu posso julgar o ato. O ato é maligno, é perverso, é fruto de carne. E que Jesus tenha misericórdia, que ela se arrependa, que ela se volte a Jesus enquanto está viva. Enquanto estiver no fôlego de vida, nós temos que nos arrepender. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu me prostituí. Senhor, eu menti. Senhor, eu roubei. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, me perdoa, porque eu sou um mau homem, eu sou um pecador. E eu tenho certeza que nesta tarde Jesus irá purificá-lo. Jesus irá perdoá-lo. Essa âncora do pecado sairá das suas costas e você viverá um ambiente e uma vida de paz. Oh, glória! Glória a Deus. E o pecado, irmão, ele não traz miséria e destruição só para nós, não. Quando eu vejo coitado de sacerdote, irmãos casados vivendo uma vida distante de Deus, e não são poucos, Eita, eu tenho pena. fala, Jesus. Porque as consequências serão não só com ele, com a família. Aleluia. Já tive casos de conhecidos que tiveram problemas por causa de uma vida carnal. Toda a família sofre. Eu não vou dar exemplo, que como psicólogo a gente aprende na psicologia. Não fale nome, não dê tipo, porque as pessoas fazem associação. Ah, tá falando de fulano. Não estou falando genericamente. Não se fala, a gente não fala de pecado de alguém. A gente dá só o pecado, né? Não dou nem endereço, nem quem é, se é homem, se é mulher, mas é uma pessoa que eu conheci. Começou a viver uma vida carnal, foi. Quando foi, já foi. E os filhos pagaram um pato. E aí, das coisas mais terríveis, que nos angustia, nos dói o coração. Mas era uma pessoa tremenda de Deus. Então, meu amado, bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Aleluia. E nele não há pecado. Agora, se Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, o que eu preciso fazer para destruir a obra do diabo? Aqui é a chave. Morra. Morra para o mundo. Morra. Aleluia. Quanto mais vida você for tendo, menos estas obras serão destruídas em você. Renuncie-se a si mesmo. Lembra de quem pregou essa mensagem? Ninguém prega mais isso, irmão. Não, compra sua casa, seus 10 carros, 30 fazendas. Que pena de você. Eu tenho muita pena mesmo.
Ajunte mesmo, compre 100 em casa, 200, 300, né? E viva muito bem mesmo. Viva bem, aproveite muito a vida, porque eu acho que é a única coisa que você vai fazer. Agora, caso você queira viver uma outra vida, peça a Deus direção para que Ele te ensine. Eita glória, aleluia. Que Jesus disse assim, olha, quem quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo. negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, glória. O segredo para vencer e para destruir as obras do diabo é o que Jesus fez, porque Jesus só venceu as obras do diabo morrendo. Morreu. Renunciando-se a si mesmo. O diabo ofereceu tanta coisa para ele, eu não tenho tempo, mas era mais 1 hora, 2 horas só falando do cuidado que o diabo teve para tentar enganar o nosso Senhor, para dar tanta coisa. Olha, o mundo é meu, eu te dou tudo, a glória, eu te dou. Aleluia. Adora, me adora aí. Aleluia. Pode dar o que ele quiser. Eu prefiro morar numa choupana com Jesus e com paz Eita glória. do que numa mansão de 100 bilhões, 400 trilhões, sem paz, sem vida e sem esperança. Você que está me ouvindo, o teu dinheiro não salvará a sua alma. Oh, aleluia. Quem salvará a sua alma é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para se chegar a Ele, tem que ter humildade, tem que renunciar-se a si mesmo, buscar a santidade e conhecer a palavra de Deus, para que um dia nós moremos no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oh, aleluia.